Olá, Maria Luísa Carvalho, acupuntura simples ou simplificada. Hoje nós estamos fazendo uma reflexão sobre os pais e uma cartilha sobre como lidar com os nossos filhos na adolescência. Em primeiro lugar, vamos lembrar que essa fase é uma fase determinada por alguns psicólogos, sendo a transição entre a infância e a adolescência. E essa fase tem um período até chegarmos na juventude, por volta de 18 anos. Bem, levando em consideração que viver é um desafio onde nós levamos a vida inteira para nos conhecer, isso não importa qual é a fase que nós estamos em relação ao que a psicologia estabelece dentro dos livros de psicologia, mas sim que a vida ensina mais do que qualquer livro que aí está. Eu estou falando este apontamento pela experiência de 35 anos dentro da área educacional, com milhares e milhares de alunos pelos quais já foram e passaram no âmago da aprendizagem neste patamar. Existe cartilha que nos ensina como lidar com os nossos filhos desde que nasce? Não. A vida vai ensinando. E nisto está inserido todo um contexto de transformação que nós passamos quando estamos na fase de gestação até as fases de infância e por aí vai até o final da vida deles. Eu estou falando de pais responsáveis, presentes, atentos, porque nós estamos vivenciando uma sociedade mundial em extrema transformação, aonde nós temos recursos excelentes como os celulares ou tablets que estão aí à mercê de dar a informação da inteligência artificial e vários e vários livros, vários e vários vídeos postados mostrando o que nós necessitamos em todos os âmbitos para informação. Porém, existem momentos em que a experiência mostra que identificar certos distúrbios alheios à normalidade, e essa normalidade está pré-ligada com a cultura em que vivemos, ou seja, se nós vivemos numa cultura de índios antropófagos, para a cultura deles é correto matar gente e comê-la, como se come um gado. Mas se estamos inseridos numa cultura de valores diferenciados, então temos que estabelecer regras, honrá-las e cumpri-las. E aí vem o descumprimento de regras nesse âmbito, quando as referências para o jovem não é muito esclarecedora. Então, dizemos o seguinte: olha, aqui na igreja você se comporta de tal maneira, se veste desse modo, age dessa maneira também, assim como num cinema, no mercado, num banco, né? Então, a gente não vai entrar no banco nu como nós entramos no banheiro. Nós não vamos numa seita religiosa com roupa de praia. Se a seita religiosa lá num templo. E assim vem a escola.
A escola é um lugar onde existem referências, existem regras, existem critérios. E esses critérios são determinados já para os profissionais que ali estão e e cobrado deles também, né, as regras. E para os jovens ou para os maduros que estão em cursos técnicos ou em cursos superiores, seja lá da carreira que escolheu. Mas, enfim, para os que estão inseridos num contexto escolar, tem-se limites e tem-se que adaptar-se a esses limites e às diferenças, porque quando nós temos 1 ou 2 ou 10 ou 15 professores, tem-se suas metodologias diferenciadas. Então, nós, pais, temos que entender que a metodologia de cada um é esta. E nós não estamos à mercê dos jovens fazer aquilo que os professores são cobrados e as regras que são estabelecidas. Muito embora essas diferenças de empatia ou apatia são negritantes nesse contexto. Há divergências? Há. Agora, até que ponto que essas divergências terão que ser gerenciadas por pais e por professores? Então, professores não são saco de pancada, nem são objetos de estabelecer regras dos jovens. Professores estão ali, sim, para exercer e cumprir os seus currículos, né? E tentar gerenciá-los juntamente no contexto que aí estão inseridos, os jovens. Bem, isso quer dizer o quê? Que os jovens geralmente passam por um processo de uma gama de informações que não tem nada a ver com o que eles querem, que ainda também não sabem o que querem como profissional. E é nesse contexto que às vezes os pais falham no sentido de ou dar mais ou dar menos. Para filhos birrentos, nós fazemos algumas colocações mais duras. Para filhos que estão livres e abertos para um diálogo, reconhecendo seus acertos e erros, nós demos outra abordagem. E nem todos estamos no mesmo nível e no mesmo patamar, tanto de aprendizagem quanto de interação pessoal e individual. Respeitar as individualidades e as diferenças é um desafio de ambas as partes, de ambos os lados. Ser solícito também, assim como ser leal. Agora, quando nós determinarmos que algo não nos agrada e necessitamos daquele algo, nós temos que refletir que temos que abrir mão das nossas individualidades, dos nossos queixumes, das nossas vontades pessoais, porque o coletivo exige isso. Mas se vocês, pais, têm dificuldades para gerenciar isto, temos que ser um pouco mais rígidos com os nossos filhos. Nós temos que impor limites a eles. Nós temos que dizer, não, até aqui você está correto, daqui para frente você terá que abrir mão, gostando ou não. E deixar o tempo que se encarregue de amadurecer essas reflexões na cabeça dos jovens. Senão, nós vamos descartando possibilidades, pessoas, e não chegamos à perfeição, porque perfeito
que tange a relação humana, ninguém o é. Então, reflitam, pais. Se vocês não estão sendo muito pacíficos e muito tolerantes em relação às queixumes dos seus filhos. E analisem quando tem coerência determinadas ações que são alheias às queixas deles. E vão discernir que entre uma pessoa que está numa sala de aula e exista um grupo, seja ele de número reduzido ou maior, eles não estão para serem atendidos às vontades pessoais, e sim às regras que estão estabelecidas. Bem, sendo assim, nós estamos enfrentando, sim, problemas escolares no âmbito brasileiro gritantes, de violência física, de violência, de vandalismos. Existem jovens que estão depredando escolas e fazendo o que bem entende, dizendo que a lei os protege. Não é bem assim. Não é bem assim que um jovem vai se comportar. Existem jovens batendo em professor. Não está correto isto. Quer dizer, existem jovens batendo em pais. Os pais estão o quê? Comprando a vontade dos seus filhos para serem aceitos? Não. Um pai não precisa comprar a vontade dele. Um pai estabelece, um pai, uma mãe estabelece as regras. E ele terá que segui-las até a independência dele, até a saída dele para o mundo competitivo. Agora, às vezes, alguns pais querem tratar seus filhos como uma redoma. Então, aí vem um erro que a ser corrigido. Você não está protegendo demais o seu filho? Você não está dando demais asas a uma pessoa que ainda não está pronta a voar? É nesse sentido que se tem que se refletir. E se isto está sendo feito, seja mais severo no sentido de não dar tudo que querem, não fazer todas as vontades que pedem. E estabelecer essas regras, colocando eles com deveres e responsabilidades, tanto escolares como fora dela. Um filho, ao chegar em casa, é normal ele ajudar seus pais, é normal ele aprender como trocar uma lâmpada, consertar algo. É normal um pai e uma mãe fazer isto. O anormal é não fazer, é deixar um filho o dia inteiro numa internet e não cobrar nada dele, dele ou dela, no que diz respeito às suas tarefas diárias. Isto é poder educar, não é dar tudo, e sim dar em doses, em medidas dentro do possível. Não é quando o filho fica até 10, 11 horas da noite ao celular e tem que se levantar cedo para ir à escola. É sim, o seu horário de dormir é esse, anoiteceu, você vai dormir. Amanhã você levantará com o grupo. Não é estabelecer mudanças de horário escolar. Não é estabelecer horário da onde e que momento ele vai estudar. Não. Use a sua inteligência para somar e não para subtrair. Então, quantos de nós ou quantos de vocês, pais, levantam cedo e não estão com vontade? Quantos de vocês vão à labuta da vida? A labuta da vida é o seu trabalho, é o sustento da sua família. Então,
insira seus filhos nesta labuta. Façam-os somar e não subtrair, porque senão vocês estarão prestes a ter delinquentes, agentes passivos a não fazer nada. É nesse sentido. E que isso seja um apontamento para somar a vocês a reflexão de limite. Espero que este vídeo nos faça refletir sobre de que adianta todos os livros de psicologia da vida se na vida vocês não cobrarem de seus filhos aquilo que foi cobrado de vocês para serem inseridos no mercado no qual vocês estão.